Olá, olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando, lembrando que este programa é único e exclusivamente dedicado a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária e que o nosso objetivo aqui é discutir temas de medicina interna de cães e gatos de forma a aprimorar o nosso raciocínio clínico, ajudando cada vez mais pacientes caninos e felinos. Mas vamos para a nossa conversa de hoje, né, pessoal, que é muito interessante, muito me agrada, que são as trombocitopenias. Em trombocitopenia não é deficiência de doxiciclina, não é, pessoal? Mas que história é essa de não é deficiência de doxiciclina? A gente tem um ímpeto, né, pessoal? É muito comum, ao pegar um hemograma e ver um quadro de trombocitopenia, isso aqui é hemoparasitose, isso aqui é erliquiose, ou de repente isso aqui é babesiose. Mas eu acho que você deve repensar um pouco essa relação direta entre trombocitopenia e hemoparasitose, porque não é muito bem assim que funciona, tá? Assim como a gente cansa de falar aqui no raciocínio clínico, é muito importante que a gente não estabeleça essa relação direta entre um evento e um fator causal, porque a gente tem a chance de incorrer em erro. Então, é sempre muito importante a gente ter uma lista de diagnósticos diferenciais, e a melhor maneira de fazer isso é desenvolvendo um raciocínio clínico e estabelecendo, então, por meio deste raciocínio, as hipóteses diagnósticas, exatamente sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje, quando a gente se depara com um paciente com trombocitopenia. Lembrando que trombocitopenia não é um evento primário. Normalmente, ele é um reflexo de alguma morbidade, de alguma doença que está levando à trombocitopenia. Então, plaquetas são, na verdade, não são células, mas são fragmentos de megacariócitos que são extremamente importantes no processo de coagulação, no processo de hemostasia primária. São produzidos na medula óssea, justamente como eu disse anteriormente, as plaquetas vêm do megacariócito, né, são fragmentos de megacariócitos que estão presentes na medula óssea, e tem essa função importante na hemostasia inicial, né? Quando você tem um dano endotelial, você tem o quadro de adesão plaquetária no vaso, depois a agregação plaquetária, uma vai grudando na outra para formar aquele tampão primário. Então, esse papel é importante na hemostasia primária. Claro que não é nosso objetivo hoje o aprofundamento nessa parte de fisiologia da coagulação, mas é importante que você saiba que ela é fundamental na hemostasia primária e outras cositas mais também, viu? Importante no processo de cicatrização, tem parte no processo inflamatório. Plaqueta é multitarefas, extremamente importante. Tá joia, pessoal? Muito bem. Mas e as trombocitopenias? Exatamente por que ocorrem as trombocitopenias? Então, pessoal, a melhor forma de você entender as trombocitopenias são por meio dos mecanismos fisiopatológicos relacionados a ela. E são 4 mecanismos pelos quais podem ocorrer diminuição da contagem de plaquetas no hemograma. A gente pode ter uma trombocitopenia causada por diminuição da produção de plaquetas. Então, como assim diminuição? Diminuição da produção dos megacariócitos na medula óssea, que eu acabei de falar para vocês, que são os precursores das plaquetas, perfeito? São fragmentos dos megacariócitos. Além da diminuição da produção de plaquetas na medula óssea, que é um mecanismo importante, você pode ter perifericamente, na circulação, portanto, destruição ou consumo de plaquetas. Elas podem estar sendo destruídas, isso ocorre principalmente pelo sistema monocítico fagocitário, então no baço é comum que ocorra essa destruição, e você pode ter o consumo também, a gente já vai ver em que situações que a gente pode ter o consumo de grande quantidade de plaquetas. E por fim, menos frequentemente no cão e no gato muito infrequente, a gente pode ter o processo de sequestro de plaquetas no baço, que em geral não causa trombocitopenias de grande magnitude, tá? Além desses 4 mecanismos fisiopatológicos, diminuição da produção, destruição, consumo e sequestro esplênico, a gente ainda pode ter, e isso é muito importante, hein, Vete? Fatores pré-analíticos, né, que interferem na contagem plaquetária. E isso para a plaqueta é absolutamente relevante. Do que você está falando, professor? Dos tais agregados plaquetários. Quando a gente coleta sangue,
principalmente quando a coleta é um pouco mais difícil, ou sangue de gato, que às vezes normalmente é um desafio maior de coleta, ou às vezes até quando você colhe o sangue bem, normal, sem aparente problema nenhum, você pode ter a formação dos agregados plaquetários. E esses agregados plaquetários não vão ser contados, as plaquetas não vão ser contadas individualmente pela máquina, e isso pode causar uma expressiva diminuição do número de plaquetas. Professor, o que é uma expressiva? 10, 15? Não, muito mais do que isso. Eu tive paciente que no hemograma saiu com 30 mil plaquetas, em torno de 30 mil plaquetas por causa do agregado, e eu pedi para repetir poucos dias depois, sem nenhuma intervenção, sem o agregado, a plaqueta estava em mais de 130. Então deu uma diferença brutal de plaquetas, né, e consequentemente de intervenção por causa dos agregados. Então o recado prático é, se tem agregado plaquetário e trombocitopenia, infelizmente você tem que repetir o hemograma para realmente conferir a veracidade desta trombocitopenia, a magnitude desta trombocitopenia. Isso é muito, muito, muito importante. Você já falou os mecanismos, mas e as causas desse mecanismo? Vamos pontuar tudo e eu vou falando para vocês o que eu considero mais importante do ponto de vista de rotina, tá? Primeiro mecanismo fisiopatológico, diminuição da produção de plaquetas. O que pode causar diminuição da produção de plaquetas? A gente pode ter diminuição da produção por doenças infecciosas, como por exemplo a erliquiose, a leishmaniose. As retroviroses, elas classicamente são tidas como causadoras, mas um trabalho bem recente, que eu inclusive publiquei como newsletter para vocês, não mostrou uma associação importante entre retroviroses e trombocitopenias, né? Então, supostamente, o que parecia ser comum, parece que não é tanto assim essa associação entre retroviroses e trombocitopenias. Do ponto de vista de cães, leishmaniose e erliquiose. E já vou dar um adiantamento aqui, pessoal. Quando a gente está falando de biologia, a gente não pode ter um pensamento estanque, né? Botar tudo numa caixinha. Quando eu falo em erliquiose e leishmaniose como diminuição da produção, certamente elas causam também outros mecanismos de trombocitopenia. Então é frequente que a trombocitopenia seja causada por mais de um mecanismo, né? Causas mistas de trombocitopenia. A erliquiose, provavelmente a leishmaniose, entram nessa questão de causas mistas, principalmente a erliquiose, tá? Causas tóxicas. Estrógeno pode causar trombocitopenia, quimioterapia, idiosincrasias. O que é idiosincrasia? Uma resposta inesperada a determinado fármaco, um efeito adverso inesperado, individual, normalmente relacionado ao metabolismo daquele indivíduo. Aplasia megacariocítica é uma enfermidade mais rara, mas que causa uma trombocitopenia isolada, tá? Quando você tem uma diminuição da linhagem megacariocítica. Assim como você tem a aplasia eritroide pura, diminuição das hemácias, você pode ter uma aplasia, balancear a mesa aqui, uma aplasia megacariocítica e causa importante trombocitopenia. Você pode ter aplasia medular também, mas aí além da trombocitopenia, você vai ter outras citopenias, leucopenia, anemia e assim por diante, tá? Você pode ter trombocitopenia em quadros de mielotísica, quando há invasão da medula óssea por células malignas, neoplásicas, do mal, do lado negro da força, né? Leucemia, linfoma, histiocytose maligna, mastocitose, pode invadir medula, causando, então, substituição do tecido normal por tecido maligno, causando trombocitopenia e outras citopenias, tá? Também anemia, também leucopenia, leucemia megacarioblástica, muito raro, mas pode acontecer, tá? Então, desses todos que eu falei, o que costuma causar trombocitopenia isolada? Apenas trombocitopenia. Erliquiose e a aplasia megacariocítica. Todos os outros tendem a causar citopenias combinadas. Erlíquia também pode causar citopenia combinada, mas ela pode causar trombocitopenia isolada, tá? Tudo bem, pessoal? Então, essas são causas de diminuição da produção de plaquetas na medula óssea. E a tal da destruição e do consumo? Olha, destruição e consumo são eventos diferentes, mas eles normalmente são trazidos em conjuntos na literatura, porque as plaquetas, de alguma forma, elas estão sendo aí prejudicadas na circulação periférica, fora da medula óssea, né? E o que pode causar destruição e consumo? Coloca aí, pega o carvão e a telha, anota no topo da lista, tá? Mais importante, destruição, trombocitopenia imunomediada.
a famosa TIM. Tá? É uma das causas mais importantes de trombocitopenia, é uma causa de trombocitopenia isolada, tá? E deve ser considerada em todo paciente com trombocitopenia isolada relevante. Ela tende a causar trombocitopenias graves, menos de 20 mil, menos de 15 mil, tá? Então são trombocitopenias em geral bastante significativas, é a destruição das plaquetas pelo sistema imunológico. Quando essa trombocitopenia vem acompanhada de anemia hemolítica, chamamos síndrome de Evans, tá? Aí você está destruindo tanto plaqueta como hemácias. Isso é muito raro, não é tão raro assim não. Tá? As causas infecciosas, tá, também podem destruir plaqueta. Eu falei para vocês que eram mecanismos mistos. A erliquiose provavelmente também destrói plaqueta. É o que ocorre provavelmente na anaplasmose. Tá? Na plasmaplates também pode causar trombocitopenia isoladamente. Babesiose, leptospirose, bartonelose, sepse, todas essas infecções podem causar algum nível de trombocitopenia por destruição periférica das plaquetas, tá? O que pode causar consumo plaquetário? Você pode ter consumo plaquetário em qualquer quadro hemorrágico, isso parece ser um mecanismo particularmente importante em pacientes felinos, tá? Você pode ter consumo de plaquetas na coagulação intravascular disseminada, você pode ter consumo de plaquetas nas vasculites, tá? E algumas doenças causam vasculite, como por exemplo a leishmaniose, que causa importante vasculite. E por fim, você pode ter destruição também nos processos neoplásicos, né? É o que a gente chama de destruição microangiopática. Então, há uma destruição de plaquetas nos capilares, né? Quando passam pelos capilares, aí na formação, na massa maligna, pode ocorrer destruição de plaquetas, mas em geral não são trombocitopenias muito graves, muito relevantes. Então, esses são alguns mecanismos de destruição e de consumo de plaquetas. Professor, desses, quais que você considera importante? A trombocitopenia imunomediada, sem sombra de dúvida. A síndrome de Evans também é muito importante. A coagulação intravascular disseminada é um evento muito importante. Por exemplo, podemos relacioná-la frequentemente ao hemangiosarcoma, tá? E as causas infecciosas que eu citei anteriormente. E por fim, pessoal, só para a gente finalizar o mecanismo fisiopatológico, senão a gente não consegue chegar aqui no final, você pode ter o sequestro de plaquetas. E quando a gente está falando de sequestro de plaquetas, pessoal, a gente basicamente está falando de um baço gigante que sequestra, né? As plaquetas ficam, então, no tecido esplênico. E isso é muito difícil de acontecer com plaqueta, tá? E quando acontece, não são de magnitudes graves. Então, qualquer esplenomegalia, torção esplênica, por exemplo, congestão esplênica na insuficiência cardíaca direita, as doenças que causam hiperplasia do sistema monocítico fagocitário, como erliquiose, como leishmaniose, as doenças infiltrativas, como linfoma, leucemia, todas elas podem causar esplenomegalia importante e podem causar sequestro e algum nível de trombocitopenia. Então, são possíveis contribuintes aí para um processo de trombocitopenia. E para finalizar os mecanismos, a gente tem aquelas enfermidades de mecanismo multifatorial ou idiopático, que não se sabe exatamente por que causam trombocitopenia. Então, entram aí, por exemplo, a anafilaxia, a endotoxemia, as neoplasias, como eu disse, causam trombocitopenia por mecanismos muito diversificados, e as infecções, e aí se enquadra, por exemplo, a sepse, que foi perguntado pela colega anteriormente. Muito bem, pessoal. No mais, gostaria de agradecer imensamente pela presença de todos. Beijo. Tchau, tchau.